Fala aí, Fausta Ratti! Mais uma vez eu e você, juntinho, sétimo ano, Fausta Ratti. Vem comigo, vem comigo. Vamos desvendar a geografia. Vamos lá, nessa troca de conhecimento, eu e você com suporte a mais, a internet. Vamos lá, vamos conversar um pouquinho. Vem comigo então, que agora é hora de nós conversarmos, falarmos um pouquinho sobre a geografia. Vamos nessa formação do território brasileiro. A aula passada nós falamos das unidades sustentáveis, da preservação do meio ambiente. Vocês estão recebendo desafios aí da professora de ciências, a professora Alessandra, estão recebendo desafios de colegas, desafios de professores. Vamos lá, vamos arrebentar, gente. Eu quero ver, vocês estudaram, vocês têm conhecimento, arrebentem. Agora vem comigo que nós vamos dar uma olhada aqui um pouquinho diferente na formação do território brasileiro. Então é lógico que o Brasil, quando começa a descoberta do Novo Mundo, eles não tinham ideia do que era esse Novo Mundo, muito menos do tamanho que se tinha dessas terras. E também não tinham a condição de chamar de Brasil já. Então, Cristóvão Colombo chega em 1492 na América, lá na República Dominicana. Américo Vespúcio começa a fazer a cartografia da América, e aí vem o nome de América, e, enquanto isso, Portugal e Espanha começam a disputar as novas terras, fazem um tratado, fazem 3 tratados, o último tratado é o Tratado de Tordesilhas, depois há outros, como o Tratado de Madrid, mas o Tratado de Tordesilhas, ele marca de uma forma muito forte, por quê? Porque ele divide um pedacinho do Brasil, de Laguna até Belém, né, uma faixa que dá 1/3 mais ou menos do Brasil hoje das terras brasileiras. E ali começa a formação do território brasileiro. Ali o Brasil começa a existir de fato. Então eu quero que você venha comigo aqui, ó, diretamente associado ao desenvolvimento da Europa, do capitalismo no final da Idade Média, começa a exploração de novas terras. Transformação das relações econômicas e sociais, então começa a ter uma nova visão, algumas mudanças com o fortalecimento da burguesia. A burguesia começa a se tornar a grande situação, burguesia que são os grandes comerciantes, surgimento de bancos e de sistema financeiro, intensificação de relações comerciais e o crescimento das cidades. E isso daqui é muito importante para nós, porque o crescimento das cidades começa a se destacar. Grupo social é a burguesia, né? Atividades comerciais, buscava acumular riquezas, influência política, aquilo que eu já comentei com vocês. Dentro do capitalismo, nós vamos ter aí o capitalismo comercial ou mercantilismo, né? Você já deve ter visto isso um pouquinho em história, se não viu, está quase chegando a hora. Então, nós tínhamos o rei, que buscava ampliar os seus domínios territoriais, e uma burguesia que desejava aumentar os seus mercados, né? Vender mais, o mercado consumidor. Para o capitalismo comercial, fase inicial do desenvolvimento capitalista, de 1450 a 1750, e as grandes navegações impulsionadas pelos interesses comuns de reis e da Europa europeia. Ah, coisa linda, né? Vamos lá. Impulsionar um comércio ultramarino. O que é esse comércio ultramarino? É a busca por metais preciosos e por trocas de mercadorias nas terras, tanto na Ásia, nas Índias, quanto nas terras recém-descobertas, ainda passando pela África, hein? Não esquece. Os escravos, aqui fala, né, justamente isso, especiarias, metais preciosos e os escravos, como eu relatei antes, entre o continente asiático, africano, americano e o europeu. Nós temos aqui a formação, nesse período, da Divisão Internacional do Trabalho, de algo que é conhecida como DIT. Caramba, professor, eu nunca ouvi falar de DIT. DIT é Divisão Internacional do Trabalho. Ah, então divide o trabalho? Não, não é isso. A Divisão Internacional do Trabalho, ela tenta aplicar procedimentos que acontecem dentro do sistema de trabalho durante um determinado período. Então, essa é a função. Então, se nós analisarmos, durante o mercantilismo,
as potências europeias dominaram e exploraram novas terras. Então aqui a gente já tem um sistema novo, mercantilismo. Estabeleceram colônias, então nós tínhamos a metrópole, que era o país principal, por exemplo, Portugal, e a colônia, que era o Brasil, que era explorada, visando garantir mercado consumidor para os seus produtos, ao mesmo tempo controlar fontes de recursos naturais e matérias-primas. Então, o que é o Pacto Colonial? Pacto Colonial está aqui. Imposto pelas potências europeias, eram sujeitas a estabelecer relações econômicas com as metrópoles. Durante o capitalismo comercial, formou-se a Divisão Internacional do Trabalho. Então está aqui, ó, metrópole e colônia. Olha como é interessante, a colônia. A metrópole vinha para cá, para a colônia, eles vinham em busca de metais preciosos, alimentos, matérias-primas e escravos, né? Mandavam para a metrópole transformava essa matéria-prima em um produto mais elaborado e mandava de volta para a colônia. O que significa isso? Aqui sai muito barato e aqui chega muito caro. Então, o mesmo produto se cobrava muito. Colonização e ocupação do território. Antes do território colonial, cerca de 4 milhões de indígenas viviam aqui, em tribos que não respeitavam necessariamente território. No século XVI, com a ampliação das atividades econômicas, começaram a chegar os primeiros africanos ao Brasil, trazidos para a colônia na condição de escravos. Definição dos primeiros limites territoriais, eu expliquei para vocês lá no começo. Os limites territoriais brasileiros começaram a ser definidos em 1494 com o Tratado de Tordesilhas. Entre 1534 e 1536, a coroa divide esse território em capitanias hereditárias. Em 1750, Portugal e Espanha assinam o Tratado de Madrid, que eu já tinha até antecipado para vocês, delimitando as fronteiras semelhantes à que nós temos hoje. O atual estado do Acre foi o último território continental anexado ao Brasil em 1903 pelo Tratado de Petrópolis. Então aqui eu quero que você veja um pouquinho, ó, Tratado de Tordesilhas. Vem comigo aqui um pouquinho. Vamos buscar ele aqui nas imagens. Olha aqui, ó. Tá aqui, ó. Tudo que é roxo pertencia a Portugal. Tudo que é amarelo pertencia à Espanha. Tio Ed, e a Inglaterra? E a Holanda? E a França? Como que eles fizeram? Eles não aceitaram esse tratado e tentaram romper, conquistando novas áreas. Aqui está no Brasil a área de possessão portuguesa e a parte espanhola. Observem que nós estávamos aqui, né? Nós estamos exatamente aqui, nós éramos espanhóis. Coisa linda, hein? Todo mundo ia falar espanhol. Né? Então aqui aparece as capitanias hereditárias. Então a parte de Portugal, ela é dividida e aparece para nós, então, as capitanias hereditárias, que eram doações de terras para os portugueses nobres, altos funcionários da corte. Pessoal, depois veio o Tratado de Madrid. Deixa eu mostrar aqui para vocês rapidinho o Tratado de Madrid. Vem comigo aqui. Estamos olhando aqui o Tratado de Madrid. Quero mostrar a imagem para vocês. Já é determinando aquilo que nós temos bem próximo do que é o Brasil, né? Com essas visões que nós temos aqui, ó. Tratado de Madrid já se aproximando daquilo que nós temos atualmente no Brasil. Novamente ele aqui, já determinando. Então essa linha aqui foi... E aqui teve uma briga, inclusive, por posse, tá? Por possessão. Então muitas terras aqui foram conquistadas na condição de posse. Pessoal, para nós encerrarmos a nossa aula de hoje, uma atividadezinha. Aqui eu quero que vocês leiam, isso daqui ainda é a respeito da aula anterior, do uso sustentável. Eu quero que vocês peguem a palavra aqui, ó, por exemplo, a primeira lá, ó, área de preservação particular ou pública para existência de produção em espécie com atividades de visitação. Então você vai escrever lá, reserva biológica, e escreve isso daqui.
O 2, você vai lá, procura o 2 aqui, ó. Parque Nacional. Vem aqui, o que é um parque nacional? Escreve lá. E assim você vai fazer com cada um deles. O 3, vamos achar o 3 aqui. Floresta Nacional. Então, tá aqui o significado de floresta nacional. O 4, vem comigo no 4, vem comigo no 4. E eu quero que você escreva isso no seu caderno. Refúgio da vida silvestre. Então tá ali o 4. O quinto tá aqui, ó. Estação ecológica. O sexto, vamos lá para o sexto. O sexto, fugiu o sexto. Tá aqui, reserva extrativista. O sétimo, vamos achar o sétimo, tá aqui, ó. Reserva de fauna. E o oitavo, que é o último que está faltando. Deixa eu só localizar ele. Tá aqui, ó. Monumento natural. Aí você escreve lá o nomezinho e a sua definição. Ok? Aqui nesse daqui também falando de conservação das unidades. Então, para nós nos lembrarmos, aí vem a pergunta, né? As unidades de conservação podem ser divididas em unidades de proteção integral e unidades de uso sustentável. Qual é a principal diferença entre esses dois grupos? Então, você vai colocar lá que a unidade integral é uma área mantida praticamente intacta e o uso ambiental, ela pode ter alguns usos de maneira controlada. Descreva resumidamente a distribuição das unidades de conservação do território brasileiro. Aí você vai colocar que as unidades de conservação ocupam extensas áreas e predominam unidades de conservação federal e estadual. Proteção integral, uso sustentável. E fechamos e as unidades de conservação em todos os estados brasileiros. Para fechar o Pacto Colonial, eu só quero essa primeira aqui, ó. Você vai escrever lá essa frase. Complete a frase que explica a divisão internacional do trabalho criada durante o período mercantilista, que é o Pacto Colonial. Então, o Pacto Colonial contribuiu para a divisão internacional do trabalho porque estabelecia relações econômicas e comerciais entre as metrópoles e as colônias, nas quais as metrópoles forneciam produtos manufaturados, as colônias forneciam metais preciosos, materiais, primas e alimentos. Fechamos aí, tranquilo a nossa aulinha. Por que nós precisamos colocar isso aqui lá no caderno? Para nós fecharmos a nossa atividade bonitinho, deixar tudo certinho lá. Gente, fiquem com Deus, um abração e um beijão, saudade e fui!